Atos capítulo 25. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. 2. E os principais sacerdotes, e os mais eminentes judeus, fizeram-lhe queixa contra Paulo, e em detrimento deste, 3 lhe rogavam o favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia, e que ele mesmo brevemente partiria para lá. 5. Portanto, disse ele, as autoridades dentre vós desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. 6. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. 7. Tendo ele comparecido, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. 8. Paulo, porém, respondeu em sua defesa, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, tenho pecado em coisa alguma. 9. Todavia Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? 10. Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. 11. Se, pois, sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada daquilo de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudação a Festo. 14. E como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix. 15. A respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me fizeram queixas, pedindo sentença contra ele. 16. Aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. 17. Quando então eles se haviam reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer um homem. 18. Contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. 19. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo. 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas. 21. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que o enviasse a César. 22. Então Agripa disse a Festo: Eu bem quisera ouvir esse homem. Respondeu-lhe ele: Amanhã o ouvirás. 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. 24. Disse Festo: Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. 25. Eu, porém,
Achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lhe. 26 do qual não tenho coisa certa que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever. 27 Porque não me parece razoável enviar um preso, e não notificar as acusações que há contra ele,